Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, no nosso estúdio, o ex-ministro Aldo Rebelo, que já está com as malas prontas para ir para Belém do Pará acompanhar as discussões da COP30. Aliás, quem acompanha o Jornal Gente está sentindo falta do Pedro Campos aqui na nossa bancada. Por quê? Porque o Pedro agora está em voo e a partir de amanhã apresenta o Jornal Gente também direto de Belém. Ministro, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Bom dia, Thaís, bom dia os nossos internautas, bom dia o Cláudio, bom dia Sônia. Vou perguntar aqui de uma forma bem popular. O que o senhor acha que vai dar essa COP? Vai dar em alguma coisa? Thaís, a COP começa com a maré baixa, tá certo? Por quê? Primeiro porque os grandes chefes de estados que decidem o rumo do mundo não estarão presentes. Não vai estar presente o presidente dos Estados Unidos. Nem sei que delegação vão enviar. Se é que vão enviar, né? Porque ele se manifesta claramente contra esse debate, né? Retirou-se da Conferência de Paris, então o principal país do mundo não está nem aí para essa conferência. O outro, que é o chinês, também não vem, o presidente Xi Jinping. Também não vem, não deu notícia do que vai representar a China. O outro, que é o da Rússia, também não vem. Então, esses que decidem, que são os grandes estrategistas nesse xadrez da geopolítica do mundo, não vão estar presentes. O Brasil tem uma presença que se esforça para fazer da COP um trunfo político, eleitoral do atual governo, mas não vai alcançar. O rei da Inglaterra também não vem, mandou um irmão que está aí se aproximando dessas ONGs indígenas que são financiadas, né, pelos ingleses. Os africanos fizeram uma conferência em Addis Abeba, lá na Etiópia, para dizer que o que querem é desenvolvimento, porque de 1 bilhão e 500 milhões de africanos, 600 milhões, Thaís, não tem luz elétrica no domicílio. Ou seja, como é que uma população que tem 600 milhões de seus habitantes, sem eletricidade, vai pensar em outra coisa que não seja o desenvolvimento, o uso dos seus recursos naturais? E eles disseram que a prioridade da África é o desenvolvimento. Isso nessa conferência do clima que foi antecipada para que eles levassem uma posição para Belém. A Europa vai muito dividida, porque há uma insatisfação grande pelo custo da energia, que exerce uma pressão sobre o custo de vida, o preço dos alimentos, o preço do aquecimento, da luz elétrica, do gás. Tudo isso faz com que na Europa haja uma rejeição grande a essa agenda do clima. E ficou uma agenda das ONGs, que estão em baixa na Europa também, e uma agenda do Brasil, porque o resto do mundo faz o que é importante para se desenvolver. A China usa até onde pode o carvão mineral, e usa o petróleo, usa tudo que for necessário para se desenvolver. A África não usa porque não tem. O minério da África, em boa parte, o que é explorado é para os europeus, como o urânio, que vai abastecer as usinas que dão energia para a França. A Rússia usa petróleo em grande quantidade e exporta petróleo em grande quantidade, como o Oriente Médio também. Todos aqueles países, o Irã, os Emirados, a Arábia Saudita, todos eles vivem do petróleo. E o Brasil querendo viver de crédito de carbono, abandonando o seu petróleo na margem equatorial. Toda a Amazônia está forrada de petróleo, abandonando todos os seus recursos minerais. Eu vi na semana passada, numa audiência pública, na Comissão de Minas e Energia da Câmara, uma notícia absolutamente alvissareira para o Brasil. Nós discutimos as reservas de terras raras no Brasil. E aí, alguém registrou que a China tem 80 milhões de toneladas, o Brasil tem 22 milhões de toneladas, é a segunda reserva do mundo. Para se ter uma ideia do que representa isso, os Estados Unidos não têm sequer 10% das reservas brasileiras, tem 1 milhão e 900 mil toneladas. E alguém lá do governo, do Ministério das Minas e Energia, disse não, o Brasil não tem 22 milhões de toneladas. O Brasil pode projetar, veja só esse número, até 30 bilhões de toneladas de terras raras.
Descobriram agora, lá no estado de Roraima, uma área lá de Caracaraí, com um teor de terras raras 200% superior aos teores conhecidos no mundo. E um amigo meu, empresário, que vive parte da sua vida nos Estados Unidos, conversando com um interlocutor americano, disse: olha, não, o Brasil tem a segunda reserva do mundo, depois da China. O interlocutor americano disse: não, vocês não têm a segunda reserva. Vocês têm a primeira. É que vocês não sabem que tem a primeira reserva do mundo. Tudo isso imobilizado e desperdiçado porque nós estamos tratando apenas de uma parte da agenda, que é importante, que é o clima, sem tratar da agenda do desenvolvimento, que está ali disponível na Amazônia para melhorar a vida daquela população e melhorar a vida do povo brasileiro. Ministro, o que a gente tem visto mesmo é muita lacração, né? O presidente faz caras e bocas lá em Belém, né? Nas vésperas aí da COP30, mas ele não dá consequência a alguns projetos, por exemplo, que a sua própria ministra do Meio Ambiente considera fundamentais. Eu queria até saber a sua opinião sobre esse projeto que está mofando na Câmara do Japão. Não tem nem relator, a relatora desistiu do projeto, dado o desinteresse de todo mundo no assunto, que é a criação de uma entidade chamada Autoridade Climática aqui no nosso país. E, enfim, o que a gente vê é muito isso, infelizmente, não é, ministro? É esse jogo de faz de conta, né? De ficar de jogadinhas, de factoides, etc. Mas, no fundo, acaba não avançando muita coisa, né? Essa autoridade climática, por exemplo, que parecia algo tão importante, né, no início do atual governo, agora, olha, está ali costeando o alambrado da lata do lixo. Cláudio, tudo bem? Bom dia. Eu estive recentemente em Belterra, lá no estado do Pará, ali perto do rio Tapajós, muito próximo de Marabá, não, de Santarém. Conheci lá o prefeito, conheci o presidente da Câmara. É um lugar onde os americanos tentaram construir no passado uma cidade para a exploração de borracha, né? A Fordlândia. Está tudo lá preservado, bonito, conservado, tudo bem feito na época, água tratada, luz elétrica, hospital, igreja, as casas construídas com cuidado. E ficou lá, isso como remanescente. E agora o presidente Lula resolveu fazer um passeio a Belterra para visitar lá uma comunidade indígena. Você sabe que ele não convidou o prefeito da cidade, não convidou o presidente da Câmara, não convidou nenhuma autoridade. O município é um ente federativo, está na Constituição. A autoridade no município é, em primeiro lugar, a do prefeito. Uma falta de respeito, de consideração completa, um converscote com dancinha, com desprezo pelas autoridades locais. Você acha que vai resolver um problema no município sem conversar com o prefeito, sem conversar com o presidente da Câmara, levando tecnocratas de Brasília, que não sabem o que é a Amazônia, não tem a mínima noção? É isso mesmo que você falou, é apenas lacração, é uma agenda de faz de conta, é uma agenda de eventos, não é uma agenda séria. O presidente vai sair de lá e aquela população vai continuar exibindo os piores indicadores sociais do país. Ou o presidente da República não sabe disso, depois de governar três vezes o país. Eu era deputado por São Paulo, mas sabia que a Amazônia exibe os piores indicadores sociais do Brasil. Os piores índices de mortalidade infantil, os piores índices de analfabetismo, de doenças infecciosas, os piores indicadores de saneamento básico, de água tratada por domicílio, o pior indicador de luz elétrica por domicílio. O governo sabe disso e o presidente faz de conta que isso não existe. Só falta de preservar o meio ambiente como se a população não fizesse parte do meio ambiente, como se ela fosse estranha ao meio ambiente, como se saneamento básico não fizesse parte do meio ambiente. É uma atitude de cinismo, de hipocrisia e de desprezo pela população da Amazônia. Parece que a COP30 é feita para o Macron, para os zongueiros estrangeiros, para o príncipe inglês que chegou aí também fazendo demagogia com os indígenas, o príncipe William.
É isso? Que o rei Charles não filho vem? do rei Charles. Então, essa agenda, pelo amor de Deus, a Amazônia precisa sim de apoio, de desenvolvimento, de proteção ambiental, mas de proteção também das pessoas que estão lá. Mas parece que as pessoas são hostis ao meio ambiente. Parece que a intenção do governo e das ONGs e do Ministério do Meio Ambiente é tirar a população de lá. É uma espécie de desantropização da Amazônia para restar o quê? Para restar, provavelmente, uma reserva de crédito de carbono ou uma reserva para sequestrar carbono enquanto os países ricos ficam livres para suas emissões. Eu acho lamentável. Pois é, ministro, o senhor toca em 2 pontos assim muito importantes e que precisam ser escancarados aí nessa COP, vamos dizer. Porque a questão do saneamento básico não tem como esconder debaixo do tapete. Quer dizer, o país sede tem a situação clara que o saneamento básico está na Idade Média, em vários locais. E o senhor conhece o Brasil como poucas pessoas conhecem, foi em cada cantinho, né? E a gente faz um evento aí enorme, todo suntuoso, para inglês ver, né? Como se diz no jargão. E o senhor fala também sobre clima e desenvolvimento. Hoje, no mundo, não dá para você viver numa bolha. Assim, você tem que cuidar do clima, mas não pode deixar de lado o assunto desenvolvimento. É tão difícil assim unir essas 2 pontas, ministro? Onde é que, sim, precisam assinar, fazer? Por que essas palavras não combinam para certas pessoas? Por que isso não é, como diz o Cláudio, lacrador? Sônia, bom dia. Olhe, veja que é uma agenda muito fácil de ser unida. Desenvolvimento geralmente significa melhoria das condições do meio ambiente, porque são mais recursos destinados para fazer saneamento básico, por exemplo, para tratar a água, distribuir eletricidade nos domicílios. O meio ambiente é um aliado do desenvolvimento e o desenvolvimento um aliado do meio ambiente. As 2 coisas podem ser feitas como o mundo inteiro fez. O problema no Brasil é que o desenvolvimento é uma agenda hostilizada porque parece que o Brasil está condenado a congelar o seu direito ao desenvolvimento. Você tem bilhões naquele Fundo Amazônia. Por que esse recurso não é destinado a projetos, por exemplo, de saneamento básico? Existe maneira melhor de proteger o rio Tapajós, o rio Xingu, por exemplo, do que dotar Altamira, que está lá nas margens do rio Xingu, o esgoto correndo a céu aberto nas ruas. Eu fiquei lá 4 meses. É desesperador. Você não tem tratamento de lixo. O lixo, vá lá em Altamira, nas margens do rio Xingu, você vê o lixo dentro dos rios, pessoal. É assim. E essas ONGs que estão em Paris, aqui em São Paulo, em Barcelona, em Londres, faturando bilhões às custas de uma ficção que é a defesa da Amazônia que eles não defendem dos índios, nem tomam conhecimento disso. Escolas na beira dos rios, sem água tratada, sem luz elétrica. E o Fundo Amazônia onde? Em projeto de ONG. Em projeto para favorecer uma agenda que exclui a população. Quantas prefeituras recebem algum recurso? O Ministério do Meio Ambiente, quando eu era ministro, não recebia. Foi por isso que eu fiquei sabendo que só quem controla a distribuição desses recursos, que é um fundo público. Claro que tem doação de governos estrangeiros, tem, mas o fundo é público, criado pelo governo federal. Por que não vai para a educação da Amazônia? Por que não vai para melhorar a vida das pessoas que estão numa região que é ao mesmo tempo rica e carrega a maior pobreza do país? Porque não há interesse em desenvolver a Amazônia nem socorrer a população da Amazônia. Eu dei aqui o caso do exemplo extremo, que é o saneamento básico. Saneamento básico em Belém, vamos em Belém para ver uma bela cidade, com um patrimônio arquitetônico do século XVIII e XIX, não tem saneamento básico, as cidades da Amazônia não têm, as escolas não têm assistência. Eu acho que o Brasil precisa mudar completamente a sua agenda para a Amazônia, dizer o seguinte: olha, pessoal, nós vamos proteger como temos protegido. O estado do Amazonas continuará a ter 95%, um pouco mais, de floresta nativa ou de vegetação nativa. Mas nós vamos ter que destinar recursos para melhorar a vida da nossa população. Infelizmente, a COP30 não vai tratar disso, como tem demonstrado, inclusive, essas visitas
do nosso presidente, que apenas trata da agenda, que o mundo, da agenda global, é o meio ambiente sem desenvolvimento e sem vida digna para a população. Ministro, a gente vê muitas empresas privadas interessadas em participar da COP30, até para mostrar esforços, enfim. Esse tipo de evento também funciona como uma vitrine, não é? O senhor acha que o setor produtivo brasileiro vai ser ouvido nessa COP? Olha, há uma presença de uma figura muito ilustre, respeitável, que é o ex-ministro Roberto Rodrigues, que vai defender lá as posições da agroindústria, da agricultura, da pecuária. Conversei com a presidente da Embrapa, que também vai tentar provar que a pecuária no Brasil, ao invés de poluir o planeta como as ONGs pregam, pelo contrário, ela é uma atividade, a agricultura brasileira é uma atividade que sequestra carbono, porque uma planta no crescimento, ela sequestra carbono. Então, toda vez que você planta uma roça de milho, de macaxeira, de café, de batata, de soja, de algodão, de cana, de açúcar, você está sequestrando carbono. É isso que eles vão tentar provar. Mas as organizações não governamentais, que são financiadas do exterior pela concorrência do Brasil, não querem saber dessa conversa. Tá certo? Eles vão continuar insistindo na tecla que a agricultura do Brasil e a pecuária do Brasil agridem o meio ambiente porque é fruto de desmatamento, como se a agricultura dos Estados Unidos, da França e da Europa fosse em cima de árvores, tá certo? Ou como se Nova York e Paris tivessem construído seus edifícios em cima de árvores. Não, houve remoção de vegetação nativa onde teve cidades, onde teve agricultura no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E você não pode criminalizar, porque aqui, Thaís, chegou-se à conclusão falsa de que a única função social da propriedade é proteger o meio ambiente. Você tem uma fazenda para proteger o meio ambiente. A outra função social da propriedade é produzir alimentos, segurança alimentar. E essa função social da propriedade foi desprezada pela narrativa das ONGs, que, infelizmente, com honrosas exceções, foi abraçada pela academia, foi abraçada pela mídia, com honrosas exceções. Você tem uma universidade como a USP, os professores, os pesquisadores da Faculdade de Geologia da Universidade de Roraima fazem uma pesquisa para descobrir terras raras em Roraima, e alguém aqui da USP, provavelmente numa consultoria para uma ONG, diz que se explorar terras raras em Roraima vai afetar as populações indígenas. Os professores da Universidade Federal de Roraima disseram, mas eles entendem de Roraima? Eles nem passaram por aqui? Por que é que eles estão dando essa opinião? Mas isso é o que nós temos em boa parte da universidade brasileira. Bem, o ex-ministro Aldo Rebelo vai participar da COP e fará as próximas colunas aqui no Jornal Gente, direto de Belém, para contar para a gente como está se dando e como vai se dar esse debate já a partir da semana que vem. Ministro, boa viagem, mais uma. Obrigado, Thaís. Está acostumado já a rodar bastante o Brasil. Vamos, eu sou um Amazone da Honorário. Jornal Gente segue no ar. A partir de agora, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, está chegando a Roberta Russo e o Radar.